Programa Prime Leads. Oferecimento Vicere Soluções em TI. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos agendados aqui no programa da Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Eu tenho hoje a satisfação de receber o Augusto Assunção. O Augusto é sócio da PwC Brasil, a nossa querida Price. Augusto, primeiro, obrigado pelo prestígio, obrigado por ter aceito o meu convite, obrigado por estar nos ajudando a fazer mais um programa da Prime. Eu que agradeço, Luciano, é um prazer estar aqui com você, né, e poder conversarmos um pouco. Agora, nós já tivemos lá um contato lá na própria Price, né, onde você gentilmente me recebeu, pudemos falar um pouquinho dessa tua história já com o Jundiaí. A gente começou a perceber que tem aí algumas coisas que nos conectam, né? Não só em relação à nossa cidade, em relação aos negócios também. Como é que anda a Price? Como é que andam os projetos da Price? Olha, tá indo bem, né? A nossa firma tem aí mais de 100 anos no Brasil e mais de 150 anos no mundo. Naturalmente sofremos como qualquer outra empresa nesse momento econômico difícil, mas eu poderia dizer que, apesar de tudo, continuamos indo bem, crescendo e contribuindo para o país, né? Esse é o que é mais importante. Hoje você faz aniversário, esse mês você faz aniversário, 35 anos de Price. Como é que é essa história? Como é que nasceu essa tua conexão com essa empresa global e como é que está sendo essa trajetória, Augusto? Olha, de fato, são 35 anos, eu iniciei, inclusive eu morava em Jundiaí quando comecei na PwC, isso em São Paulo, fiquei 3 anos em São Paulo, depois vim para Campinas para ficar 2 anos e acabei ficando aí 30 anos, né? Mas eu diria o seguinte, parece que, bom, primeiro não vi esses 35 anos passarem e também eu diria que parece que sempre tive numa empresa nova, né? Sempre novos desafios, executando tarefas diferentes. Então eu não me sinto, até meu filho fala, poxa pai, mas 35 anos numa empresa, né? É um negócio difícil. Falei, olha, é como se eu tivesse em várias empresas ao longo desses 35 anos, né? Comecei como trainee, ou seja, formando ciências contábeis, inclusive na Faculdade Padre Anchieta, de Jundiaí, e fui galgando postos, fui crescendo profissionalmente, e em 99 fui admitido à sociedade da PwC, então vai completar agora 20 anos de sócio da PwC Brasil, e continuei nessa trajetória. Então, sempre acreditando que era possível crescer profissionalmente, né? Eu era um recém-formado de faculdade, com 21 anos, tinha aquela ambição de trabalhar numa empresa multinacional de auditoria, me formei em ciências contábeis à época, mas tinha aquela ambição, mas não tinha, né, não conhecia exatamente o que era auditoria. E vim a ter contato na PwC e isso me agradou muito, né, porque é muito mais do que eu imaginava e isso, obviamente, me fez crescer profissionalmente e também como pessoa, né, ao longo desses 34 anos, agora 35, muitos clientes diferentes, pessoas diferentes, tarefas diferentes. Então, eu sempre tive outras oportunidades além daquilo que seria a prestação de serviço de auditoria, né? Oportunidade de gestão dos negócios da firma, participar do board da firma. Então isso realmente me completa e me gratifica. E eu diria o seguinte, sempre tenho coisas a aprender, sempre, né? Sempre aprendo algo novo e novos desafios surgem a cada momento. E a gente percebe que nesses 35 anos, a Price, com esse dinamismo, né? Com essa presença global que ela tem, é uma empresa que está se reinventando, trazendo sempre coisas novas, e isso faz com que a gente também acompanhe esse processo de transformação, né, Augusto? Exatamente, você tem razão. Só para te dar um exemplo, nós começamos em Campinas há 50 anos atrás. Quando vinha a Campinas, o escritório tinha 7 pessoas, hoje nós temos 250 pessoas, e no interior de São Paulo, do qual está sob minha liderança, temos 500 pessoas. Então, a PwC cresceu com o Brasil, eu diria até mais, né, principalmente no interior de São Paulo, muito mais do que o crescimento do PIB. E eu diria que a firma, a nossa profissão, vem se reinventando também a cada dia. Então, hoje, o mundo digital é o que está dando o tom, né, das empresas, as empresas têm que estar preocupadas com isso, e na profissão também. Então,
a nossa firma, nosso propósito é construir confiança na sociedade e resolver problemas complexos de nossos clientes, sempre teve isso no propósito nosso e continuamos a seguir dessa forma. O mundo está ficando cada vez mais complicado, complexo, sistemas de gestões também cada vez mais difíceis e nós procuramos estar junto, acompanhando e também trazendo novidades aos clientes. E isso é o motivo do sucesso nós estamos há 105 anos no Brasil de forma contínua, apesar das crises que já sofremos ao longo de toda essa história, né? Agora, como é que era há 35 anos atrás essa questão de auditoria hoje aqui no Brasil e como é que está hoje? Como que foi essa evolução? Como é que está sendo essa evolução, Augusto? Eu diria, mudou muito, né? Há 35 anos atrás, os sistemas de comunicação no Brasil eram precários. Na época, você enviava um relatório pelo correio, né? Então, você aguardava chegar esse relatório, quer seja para o cliente ou para nossos parceiros, na verdade, nosso network internacional. Então, tudo era mais lento, as empresas demoravam mais a fechar os seus demonstrativos financeiros, a informação era mais lenta, a informação não existia o meio digital, né? Então, você sabia pelo jornal, impresso, a TV também não tinha essa dimensão que nós temos. Então, a auditoria, as empresas também, as empresas tinham aqueles departamentos administrativos enormes, com muitas pessoas, né? Cada um fazendo uma determinada tarefa, muito manual. Hoje, para um jovem, nem consegue imaginar como seria sem a internet. Naquela época, nem sonhava na internet, né? Então, tudo era na datilografia, isso quando tinha corretivos ainda daquilo que você datilografava, para não dizer, às vezes tinha que fazer né? Porque não tinha como corrigir um texto. Então, mudou muito a agilidade da informação e a qualidade também da informação mudou demais. E isso melhorou muito o processo. Naturalmente, hoje um profissional faz muito mais tarefas do que fazia naquela época. Naquela época você tinha um contingente enorme de pessoas. Hoje você tem 5 pessoas, na época você tinha 50 para fazer aquele mesmo tipo de atividade. Então a auditoria também tinha aquele batalhão de gente, hoje não tem mais tanta gente assim, porque também usa muitos meios informatizados, eletrônicos. Então realmente eu faço esse comparativo, até tenho um telex, que foi, eu quando fui contratado, mandei um telex. Hoje, uma pessoa com 25 anos não sabe nem o que é isso, né? Mas era um sistema de comunicação rápido. Você datilografava, o outro lado decodificava. Você sabe que a primeira vez que eu vi um fax, eu me lembro que eu era office boy de uma empresa aqui em Jundiaí. Quando eu vi aquele negócio funcionando, eu falei, não é possível que esse negócio... Ele está mandando um documento no Rio de Janeiro, está saindo aqui, você está mandando, não é possível. Você vê como é que a tecnologia nos empurra para frente, né? Exatamente, é inacreditável. Hoje você nem usa mais tanto o telefone, né, exceto o celular, você já manda por e-mail, conversa no WhatsApp. Então a agilidade é uma coisa assim fenomenal. E naturalmente nos deu acesso a muitas outras coisas que não tínhamos na época, né? Então, de fato, você sempre está faltando tempo, né? Porque tem tantas atividades ou tarefas ou forma de distração que temos hoje, que na época não. Na época você ia para um cliente, eu lembro, você ficava 2 semanas, sei lá, no Mato Grosso, ninguém, para você receber um telefonema, era se tivesse acontecido algo muito grave, porque senão você ficava 2 semanas, eu diria, internado, né? Hoje você está em qualquer lugar, está conectado, está discutindo, está conversando, ou seja, a mobilidade hoje é incomparável e tende a ser cada vez maior ainda, né? Falando agora de uma atividade que você também exerce, além dessa responsabilidade toda que você tem na Price, você também é vice-presidente do IBF Campinas, que aliás, um amigo em comum que fez a conexão e hoje nós estamos aqui gravando o programa, lá o nosso querido amigo Marcos, que eu já mando um abraço fraternal para ele, uma pessoa que eu admiro, gosto muito. Como é que está sendo as atividades lá no Instituto? O quanto isso te consome de energia? Como é que você vê o posicionamento do IBF hoje no Brasil? Olha, o IBF primeiro, eu gosto muito de participo do IBF já há mais de 10 anos, né? Acho que são quase 20 anos. É um instituto bastante forte em nível nacional. Campinas é o 3º IBF em termos de representatividade e é o único que é fora de capital.
reúne os executivos de finanças, né, da nossa região. Temos o IBF em São Paulo, tem no Rio, e Campinas é o terceiro maior. É uma atividade, eu gostaria de me dedicar mais tempo, mas obviamente dedicamos o tempo graciosamente em prol da instituição. É um excelente instituto para o networking, mas também para crescimento profissional. Temos várias atividades, palestras, cursos, trazemos pessoas de nível nacional para serem palestrantes. Teremos agora um evento que reúne todos os IBFs do Brasil, será sediado em Campinas, o CONEF, que deve acontecer em novembro, onde o IBF Campinas será o responsável por isso, sediará. É um instituto que reúne os principais executivos de finanças da região, não só de Campinas, de Jundiaí, de toda essa região aqui próxima a São Paulo, onde você tem a oportunidade de conviver com não só CFOs, mas CEOs e empresários de calibre internacional. Temos o IBF Jovem, que também busca os jovens saindo das universidades para ingressarem ao IBF e contribuírem. Tem programas de mentoring, que sempre um executivo de finanças, temos lá o CFO da América Latina, da John Deere, da Kion e outros mais, que fazem um programa de acompanhamento desses jovens que saem da universidade. Eles têm 5 ou 6 encontros ao longo do ano, onde esse executivo passa a experiência dele, como foi o progresso profissional e tudo mais. Então é um instituto que eu reputo de alto respeito, promove o conhecimento do Brasil, a interação entre os CFOs, discute os problemas do diretor financeiro do dia a dia, mas também discute desafios e promove aí um crescimento de todos os profissionais que participam do IBF Campinas, né? Eu tenho muito prazer em estar junto lá com o Herbert, ter um time de diretores de primeira qualidade e, de fato, além de tudo, um ambiente também de socialização, né? É agradável. Tem nossos eventos socioesportivos, ou seja, tem um momento de lazer também, não é só trabalho, não. Vou pedir a tua licença para o rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com o Augusto Assunção. O Augusto é sócio da PwC do Brasil. Nós voltamos no instante. Uma empresa pode crescer se sua área administrativa for desorganizada? Pode, mas chega a hora que é preciso colocar a casa em ordem. Essa necessidade é um dos motivos que mais faz as empresas procurarem o controle. O nosso exemplo de hoje é uma empresa do ramo varejista alimentício, são mais de 50 anos de história, com grande porte e ampla experiência, e também uma série de problemas de gestão, que gerava perdas significativas. As causas desses problemas, estratégias contábeis ultrapassadas, desafios novos com soluções antigas e falta de tecnologia. Falhas na entrega do SPED que influenciavam para mais a apuração dos impostos e um processo lento de fechamento manual de caixa são alguns dos problemas que conseguimos corrigir. Melhoramos processos, treinamos toda a equipe, implantamos sistemas e refizemos a integração da contabilidade com contas a pagar e a receber. Dessa forma, nosso cliente começou a ver melhorias expressivas, ganhando tempo nas rotinas diárias, organização, eficiência e qualidade das informações. Além disso, ainda recuperamos R$ 617 mil em impostos apurados erroneamente. Quer saber mais sobre os nossos cases de sucesso? Acesse o nosso site e não perca o próximo Momento Controle. O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Augusto Assunção, o Augusto que é sócio da PwC Brasil. Augusto, como é que é trabalhar numa empresa do porte da Price, né? Uma empresa global com mais de 250 mil profissionais, com presença em mais de 158 países. Como é que há alguma interação entre as outras unidades? Como é que isso acontece lá nos bastidores da Price?
Tá certo, Luciano. Bom, primeiro é um orgulho muito grande trabalhar numa empresa desse porte, né? A PwC, ela só perde para a FIFA e para a ONU em termos de capilaridade, ou seja, nós estamos presentes em mais de 150 países, né, 158 países, temos 700 escritórios ao todo em nível mundial. No Brasil, nós temos 17 escritórios. Então, é uma empresa que cada país tem sua autonomia, mas está ligado a um compromisso de qualidade, a todo um compromisso de cuidado com as pessoas, isso em nível mundial, né? Então, é uma rede mundial. De fato, traz também muitas responsabilidades, porque nossos clientes são internacionais, ou seja, o mesmo trabalho que eu faço aqui no Brasil é feito nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália, ou seja, o padrão de qualidade é o mesmo, então seguimos os padrões internacionais e, consequentemente, temos todo um regramento. Esse é um lado da responsabilidade, que obviamente tem que ter mesmo, mas também é muito gratificante porque nós interagimos com todos os nossos escritórios onde temos trabalhos em comum. Então, é natural, principalmente na nossa região Campinas, Jundiaí, onde tem muitas empresas internacionais ou multinacionais de diversas nacionalidades. Então, vamos visitar os clientes, a matriz, o nosso pessoal da PwC do país, da sede da empresa, digamos que seja Estados Unidos ou Alemanha, vem para cá. Então temos uma interação muito grande, ou seja, eu particularmente conheço sócios de diversos países e como se estivesse trabalhando aqui, né? Isso é um negócio interessante. Muitas vezes você tem um contato telefônico ou por e-mails e de repente tem aí uma visita pessoal e parece que a gente já se conhece de longa data. Então, há fóruns que nós participamos, o Brasil é um dos países, dos 21 países que lideram a PwC, então nós temos um assento no board mundial da PwC, pela sua representatividade, então o Brasil tem essa voz ativa, e temos aí então fóruns internacionais de Aerospace Defense, temos fórum de Consumer, e sempre tem um representante do Brasil. Eu tenho a felicidade de ter representado a firma em várias ocasiões, então você cria um networking com seus colegas que parece que eles estão trabalhando aqui com você em São Paulo, né? Então isso é muito agradável e é um ambiente altamente de discussões, de assuntos da atualidade, e tanto na profissão quanto também em termos econômicos de uma forma geral. Então, de fato, é bastante gratificante, né? As pessoas têm que ser internacionais para estar numa empresa do porte da PwC. Agora, nos últimos anos, a gente tem notado uma disseminação um pouco mais na área de compliance nas empresas, né? Até pouco tempo atrás, pouco se falava em compliance, hoje parece que é uma febre, todo mundo preocupado em fazer as coisas certas. Como é que você tem acompanhado esse momento específico do crescimento dessa área de compliance nas empresas? Não digo nem só nas grandes empresas, mas as médias também já estão olhando para essa área. Você tem razão. Hoje, compliance, empresa sem compliance está comprometendo a sua continuidade, a sua sobrevivência. Lá fora já se tinha isso muito em mente, tem legislações bastante restritas, o Brasil já tinha determinadas legislações, hoje tem muito mais. O compliance tem crescido nas empresas, no fundo compliance é aderência às regras, às políticas, às leis do país que a empresa atua e também ao código de ética e de moral. Então, as áreas de compliance, as empresas estão criando áreas de compliance, que é para verificar a aderência a todas essas regras. A administração, o tom, tem que vir da administração, do principal executivo, que ele está interessado em compliance, que está interessado que as coisas estejam certas. Então, isso está sendo uma grande preocupação, não só pela questão vinda de Lava Jato, que revelou que muitas empresas não levavam isso de uma seriedade que deveriam levar, mas isso tem alertado as empresas. Muitas empresas hoje, até para fazer negócios, têm que mostrar que ela tem um código de conduta e que esse código é exercido, né? Então, isso tem sido... Bancos sempre teve uma área forte de compliance, até porque trabalha com o dinheiro dos investidores, mas as empresas hoje têm que mostrar isso e têm que fazer. Já visto aí determinados problemas que as empresas tiveram, quer seja problemas de
ligadas a fraudes ou má conduta, ou questões mesmo de problemas que não previam de alguma forma e acontecido, desastre da natureza e tudo mais. Então, é uma área que tem crescido, há uma demanda por profissionais dessa área, forte, né? Então, pessoas bem preparadas, que tenham já formação universitária adequada ou que já teve experiências em revisar controles internos, esse tipo de coisa, tem hoje realmente uma demanda forte para ingressar nos quadros da empresa. E empresas locais, nós temos várias aqui em Jundiaí, empresas às vezes familiares, muito preocupada, tem uma equipe que está olhando se a empresa está aderente a todas as normas, desde ambiental, normas fiscais e normas de gestão, normas até da questão da diversidade, RH, que não haja qualquer tipo de problema ou discriminação com profissionais, com pessoas. Nós estamos no Brasil hoje vivendo um momento de transição, né? A gente infelizmente tem registrado nos últimos anos um país estagnado, um desemprego crescendo, o país não cresce. Ainda que a gente já tenha vivido várias vezes esse cenário, toda vez que a gente vai viver novamente, a gente fica com essa frustração desse gigante que não decola, né? A gente tem hoje um novo governo, a gente tinha até então uma expectativa de que as coisas iriam caminhar por um caminho diferente e a gente começa a perceber uma queda de braço entre o Executivo e o Legislativo. A avaliação que o amigo faz hoje desse cenário econômico, político do Brasil, o que esperar desse Brasil, não só para 2019, mas 2020, 2021, Augusto? Olha, de fato, as nossas expectativas no início eram maiores, né, do que está acontecendo. Hoje mesmo vi que o Banco Mundial já reduziu a perspectiva de crescimento do Brasil de 1,9 para 1,4, sendo que a média de países já desenvolvidos está se falando em 3,2, ou seja, estamos crescendo metade do que os já desenvolvidos estão crescendo. Mas eu vejo como sendo um momento transitório. Temos um novo governo que ainda está se acertando do ponto de vista de comunicação, não está muito clara, né? A comunicação tem dado alguns tropeços, mas pelo aquilo que se divulga e os ministros que tem o governo, que são ministros de qualidade, todos estão querendo fazer algo melhor. Então, a despeito de termos nossas expectativas não realizadas até o momento, estamos falando aí de 6 meses de governo, que tem um processo de ajustamento. O Brasil é complexo, né? É um país continental, que você tem demandas mais variadas possíveis, então administrar esse gigante não é fácil. Agora, eu acredito que nós devemos melhorar. O país está estagnado já há mais de 5 anos e com problemas estruturais grandes, déficit que a gente ouve a todo momento, né? Mas também um ambiente difícil para o empresário, a burocracia, a tributação elevada, e o tom dado para o governo é que vamos tentar melhorar isso. Então, se isso de fato acontecer, eu acho que só precisa de um sinal, né? A reforma da Previdência sendo aprovada e algumas medidas na parte fiscal, eu acredito que haja um crescimento grande. Só para lhe dar um dado, nós tivemos nesses primeiros 5 meses de 2019, mais de 170 fusões ou aquisições. No estado de São Paulo, tivemos 70. E no interior de São Paulo, 11. Isso que a gente conhece, as anunciadas. Então, olha, isso com um país com crescimento praticamente zero, né? Ou pouco crescimento. Você imagina se esse país começa a crescer. Há muitos empresários, muitos investidores internacionais só esperando sinais de melhoria, de maior estabilidade para começar a investir e adquirir empresa. E os empresários brasileiros também estão só aguardando esse momento para desengavetar os projetos de crescimento, né? Trazendo de novo o cenário futuro da Price, o que o amigo pode adiantar de projetos, de novidades para o mercado, Augusto? Olha, nós somos fruto do crescimento econômico do país, né? Sem auditoria não há mercado de capitais, né? A consultoria também ela é fruto do crescimento. Eu diria que nós, assim como os empresários, acreditamos num crescimento a médio e longo prazo. Então, a nossa firma está muito focada, né, no mundo digital, que isso vai mudar na nossa profissão,
né? Não só a auditoria, mas as consultorias, ou seja, vamos ter tarefas burocráticas sendo cada vez mais executadas por máquinas e o ser humano vai usar mais e mais ainda a sua capacidade intelectual de análise. Então, é um mundo sem volta, né? Nós estamos no meio de uma transformação. É difícil a gente perceber, porque nós estamos no meio dela, mas daqui a 20, 30 anos vamos olhar que, olha, como nós caminhamos. Então, estamos fortemente investindo em tecnologia para acompanhar todo esse crescimento, tanto do país quanto em nível mundial. Agradeço, amigo, mais uma vez pelo prestígio. Obrigado aí por ter aberto espaço na agenda e estar aqui comigo hoje. Um prazer revê-lo. Muito obrigado, Augusto. Eu que agradeço, Luciano. É um prazer estar aqui com vocês e contem conosco para qualquer assunto que acharem necessário. Muito obrigado a todos os telespectadores também. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, às 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.